Eu estou iniciando aqui a gravação, ou seja, nossa aula está sendo gravada, na aula de Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo. Estamos indo para o último mês de aula. Vamos terminar, então, o conteúdo do plano de ensino. E no conteúdo do plano de ensino nós estamos em atos administrativos. Atos administrativos, e a gente já viu nas aulas passadas que atos da administração é o termo geral, e atos administrativos podem ser classificados, então, como espécies de atos da administração pública. Tudo bem? Na aula passada, nós chegamos a ver também que alguns atos não são tidos como atos da administração pública. E qual que é a diferenciação disso daí? A diferenciação disso daí é justamente nós sabermos qual que é a natureza jurídica, tá bom? Qual que vai ser, então, a natureza jurídica. Por qual motivo saber qual vai ser a natureza jurídica? Para sabermos qual direito nós devemos pleitear. Ou saber, para quem vai prestar concurso, qual é a parte do edital que nós devemos. Então, é uma coisa bem simples. Por exemplo, se no seu edital está sendo cobrado atos administrativos, e não está sendo cobrada a disciplina de direito civil, por exemplo, você não precisa ficar estudando atos do direito civil, atos e fatos relacionados ao âmbito civil. Você vai estudar atos e fatos da administração, tá bom? Estão me escutando bem? Deixa eu confirmar aqui o áudio. Melhorou. E só repetindo o que eu costumo falar, por favor, façam as atividades online, por favor, também façam o desafio nota máxima, e podem me interromper na aula no momento que vocês quiserem, tá bom? Se é por áudio, por vídeo, fica a critério de vocês. Se não, eu vou de forma paulatina, tratando a respeito do conteúdo. Tudo bem, gente? Tudo certo. Então, vamos lá. Tratando do conteúdo, como eu já disse para vocês, nós vamos estudar aqui a respeito dos atos administrativos. E o ponto que eu coloquei até para vocês já visualizarem a partir da aula, ou melhor, quando nós estávamos na aula passada, foi a respeito de quais são os elementos do ato administrativo. Então vamos lá, vamos tratar a respeito dos elementos dos atos administrativos. Então vem a problemática método KLS 2.1, que é aplicado pelo grupo Croton. Quais são os elementos dos atos administrativos? Essa é a primeira pergunta que surge. Quais são os elementos, quais são os requisitos dos atos administrativos? Por um acaso, alguém aí teria já notado isso? Já tenha feito a pesquisa a respeito desse assunto? Alguém já pode falar, professor, são esses os elementos? E falar aqui em tela para a gente escutar? Eu já adianto, são 5. São 5 os elementos. Prof. Pois não, Emanuele? Eu acho que eu achei. Pesquisei agora. Fica à vontade, gente, a participação de vocês é tranquila. Presunção de veracidade. Autoexecutividade, tipicidade e imperatividade? Isso aí são características, né? São características dos atos, mas quando a gente fala assim em elementos dos atos da administração... Sujeito, forma, finalidade. Opa! Isso aí, nessa parte aí. Fala dessa parte, fazendo um favor. Sujeito, competente, forma, finalidade, motivo, objeto ou conteúdo. Então, beleza, olha. Fala de forma paulatina, então de forma calma,
de forma mais pausada, porque, pessoal, todos que estão aqui prestando atenção na aula, eu quero que vocês anotem no meio que você tiver, seja no livro, no caderno, no computador, no celular. Anote, então, o primeiro ponto da aula de hoje, elementos dos atos administrativos. Aí você já vai colocar 5, são 5 elementos. O primeiro elemento, é a Solange que está falando? Isso. Sujeito Ou é a competente. Então, veja, primeira anotação, número 1, sujeito competente. Anotaram aí? Sujeito competente. Qual que é o segundo elemento, Solange? Forma. Coloquem aí, forma. O terceiro elemento, Solange. Finalidade. Então, depois de forma, nós temos finalidade. Sujeito competente, forma, finalidade. Faltam 2. Motivo. Motivo. Chegamos ao quarto elemento, motivo. E por último, Objeto ou conteúdo. então, por último aí, pessoal, objeto ou conteúdo. Então, na avaliação pode cair a palavra objeto ou na avaliação pode cair a palavra conteúdo. Então, os elementos dos atos administrativos são 5. O sujeito competente, nós podemos falar também do motivo, nós podemos falar também do conteúdo, nós podemos falar da forma e podemos falar da finalidade. Não importa a ordem, porque nós vamos estudar a partir dessa aula todos os elementos. A partir de agora a gente começa a fazer o estudo de cada elemento. Então não importa a gente falar da ordem, o que importa é o que vai ser cobrado de vocês na avaliação, o que vai ser cobrado de vocês no exame da ordem, o que vai ser cobrado de vocês no concurso público de vocês. A ordem não tem valia nesse presente momento. O importante é vocês saberem o que significa cada ponto. Tá? No material disponibilizado para vocês, consta um pouco, consta uma explicação, sendo certo que tem a referência bibliográfica nos livros e também em pesquisas que vocês podem encontrar no Dr. Google, no site da Cielo, no Google Acadêmico, né? Gente, para quem não conhece ainda, né, existe. Se você for no próprio Google e escrever Google Acadêmico, a pesquisa que você vai fazer é a respeito de algo escrito mais ligado ao campo científico. Não estou colocando minha mão no fogo, tá? De forma alguma. Essas questões que a gente ouve na modernidade, fake news, etc., gente, eu não vou falar porque você encontrou no Google Acadêmico que você pode citar isso em monografias, não estou falando isso. Mas eu estou falando que o Google Acadêmico ele é mais específico do que o próprio Google. Então, numa forma de pesquisa, você pode ir no próprio Google, escrever Google Acadêmico, coloque lá em seus favoritos, e quando você for fazer uma pesquisa acadêmica, você pesquisa no Google Acadêmico, ao invés de pesquisar no Google geral. Só que sabe que você vai encontrar algo mais substancial do que eventualmente você encontraria no próprio Google, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito do sujeito. Quando a gente fala em sujeito, nós estamos falando, na verdade, daquele agente público. Na verdade, nós estamos falando daquele que está exercendo uma atividade em nome do Estado. Então, quem que é a autoridade competente? A autoridade competente é aquela pessoa que a lei diz ser uma autoridade competente. Quando a gente fala lei, lei em sentido amplo. A Constituição, a norma fundamental do Estado, diz quem é aquela autoridade competente. Professor, então, por um acaso, quando a gente fala ali do presidente Jair Bolsonaro, que ele pode escolher os seus ministros, quando ele escolhe um ministro que está exercendo um ato administrativo, professor, quando ele nomeia
um ministro para um dos seus ministérios, por exemplo, o Ministério da Justiça, sim, ele está praticando um ato administrativo. Professor, quem que conferiu essa competência? Quem que deu a essa autoridade a competência para tanto? Primeiro que ele foi eleito. Diz a Constituição que o poder emana do povo e a própria Constituição diz que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente. A própria Constituição diz quem que tem direito ao sufrágio. A própria Constituição diz quais são os requisitos para que alguém exerça o polo ativo ou o polo passivo no campo eleitoral. A própria Constituição atribui legitimidade, capacidade e competência para determinados atos, por exemplo, da Presidência da República, assim como nos demais poderes, não só do Poder Executivo. A norma maior, ela dá essa organização geral e a norma maior também atribui competência, seja para a União, seja para os Estados-membros, seja para os distritos e municípios, para certas legislações, para legislar a respeito do quê? Competência dada ao STF, competência dada ao Procurador-Geral da República, etc., pessoal. Então, é a norma constitucional que acaba, quando eu falo aqui, então, autoridade competente, nesse momento, eu estou falando do sujeito, eu estou falando que assim o é reconhecido pela nossa organização política administrativa. Então, nós tivemos nessa semana, que coisa bonita, né? Todo mundo colocando no Instagram, 44 anos de Tangará da Serra. É que o Tangará da Serra alcançou, faz 44 anos, a sua autonomia político-administrativa. Então, o documento do Brasil que confere essa organização, essa autonomia político-administrativa, na União a gente vai trabalhar, então, que é o texto constitucional, na nossa federação. E aí chega a Constituição e atribui as competências e vai falar, então, quem que é a autoridade competente para cada ponto. Só que, por vezes, gente, a Constituição, ela exige que normas infraconstitucionais sejam criadas. E essas normas infraconstitucionais que são criadas, elas acabam, então, tratando de pontos mais peculiares a respeito de certos pontos. Pontos esses sempre envolvendo o quê, pessoal? Atos, que nós estamos estudando aqui, atos da administração pública. De forma mais singela, atos administrativos, tá? Alguém querendo fazer uma pergunta aí? Beleza, gente. Dando continuidade aqui, o que a gente viu aqui a respeito de autoridade competente é a questão justamente de ser um agente público, termo geral. Dentro de agente público a gente encontra a figura de agente político, de servidor público e de particular em colaboração, que vocês vão estudar em Direito Administrativo, Administração Pública, como se fosse Direito Administrativo 2. Então, essa classificação que eu falei de forma rápida, vocês vão encontrar em Direito Administrativo 2, que é Direito Administrativo, Administração Pública. Nesse presente momento, eu falei de autoridade competente. Essa autoridade competente é, assim, reconhecida por força de lei. Esse é o primeiro passo, tá bom? Então, autoridade competente, assim, reconhecida por força de lei. E o interessante é que a autoridade competente, ela, de duas uma, ou ela pratica um ato porque a lei confere a atribuição de ela assim agir, de ele assim agir, o agente público, né? Ex officio, ou seja, sem ser provocado, ou pode ser que o ato administrativo a ser praticado por essa autoridade competente seja praticado por uma requisição do administrado, ok? Então, vejam só, quando nós falamos do primeiro elemento do ato administrativo, que nós falamos da autoridade competente, assim reconhecida por força de lei no sentido amplo, essa autoridade competente ela pode vir a praticar o ato administrativo de ofício, sem ser provocado, ou então vai praticar por conta que foi provocado pelo administrado, né? Foi requisitado, foi solicitado a sua participação. Gente, isso é muito lógico, é muito, assim, muito comum a gente imaginar que existem certos atos administrativos que prescindem, né, da provocação do administrado, ao contrário, em outras circunstâncias, não. Ok? É conforme a gente falar, só para parafrasear aqui um pouquinho, que o poder judiciário, ele é inerte, tá? Quando eu falo assim que o poder judiciário é inerte, significa que alguém tem que provocar ele. E quando eu falo aqui que a autoridade
competente, ela pode praticar de duas formas. Eu estou falando que ou alguém vai provocá-la, ou ela vai agir de forma autônoma. Aqui, pegando o exemplo que é a administração pública, ela tanto vai agir de uma forma como de outra. Ao passo que o Poder Judiciário, por exemplo, não no exercício da sua função típica, ou melhor, o Poder Judiciário no exercício de sua função típica, ele não vai agir de ofício. O Poder Judiciário, ele vai agir somente quando provocado. E aqui a gente pega no âmbito da administração pública, os atos administrativos, eles podem se iniciar de duas formas. Ou de ofício, porque a lei manda a autoridade pública agir de tal forma, ou então, quando provocado. Ok, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário aí dentro da pesquisa que fez, do material já estudado quanto a essa questão da autoridade competente? Então vamos à frente, tá? Se ninguém pausou aqui, vamos à frente. O próximo elemento que a gente anotou na sequência aí do caderno foi... Foi qual? Foi forma? Foi, Solange? Eu peguei a sequência aí que você mesmo falou. Sim, forma. Forma. Ok. Forma. Como que a gente poderia trabalhar a respeito disso? Imagina só, gente. Uma pessoa chega até a prefeitura e ela, lá na prefeitura, faz o seguinte requerimento por escrito. Venho solicitar, seja a mim informado qual é o CEP da rua 190 do Jardim Tarumã. Vai lá por escrito, protocola. E aí, gente, vai ser encaminhado para a secretaria competente a respeito da organização municipal. E aí a resposta vem por escrito também. Informamos que o CEP, né? Eu falei CEP, não falei CPF não, né? Que o CEP da rua 190 do... Não sei se alguém mora, viu, pessoal? Foi um aleatório aqui. Que o CEP da rua 190 do Jardim Tarumã, não sei se é o outro nome lá, né? É 78300. Estamos à disposição. De uma outra forma, você pode encontrar um agente da polícia municipal, vamos assim chamar, sendo certo que não existe polícia militar, polícia civil municipal, né? Se a gente for falar assim, é uma autoridade de trânsito aqui para gerenciar o trânsito. E você chega para esse agente público e solicita, prezado, eu estou em qual rua aqui? E ele fala para você, ó, aqui é rua tal, assim, assado. Aqui à frente, ó, veja, é numeração tal. Um ato foi praticado por um agente público e esse ato foi um ato oral. Pegamos como exemplo quando o presidente da República faz a sua live, né, ali para quem quer assistir no YouTube, etc. Não deixa de ser um ato administrativo de comunicação ao público sendo praticado de forma oral. Então, a forma é aquela como vai acabar ocorrendo, se dando o ato administrativo, mas que uma forma ele tem que ter. Eu sempre costumo falar, assim, que claro que existem exceções, mas quando nós falamos em atos administrativos, para todos eles abre-se uma pasta, né? Com exceção desse que eu comentei aqui, pessoal. Para todo ato administrativo, você tem que imaginar que uma pasta é aberta. Quando você solicita algo por escrito para a administração pública, uma pasta vai ser aberta e dentro dela as formalidades que vão ser seguidas, tá? Então, quanto à forma, o que a gente pode levar em consideração é justamente isso. Nós devemos ter a ideia de que como que vai se materializar aquele... Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero solicitar a minha aposentadoria para a administração pública. Vou fazer de forma verbal? Ou o superintendente, o supervisor aqui do gabinete, ou coordenador
Ô gestor, eu quero minha aposentadoria. Será que a formalidade para a prática do ato administrativo de concessão da aposentadoria vai ser assim? Vai ser verbal? Então, nós temos, então, quanto à forma, a forma verbal, nós temos também a forma escrita, né? Então, quanto à formalidade, nós temos os orais e os formais, tá? O próximo elemento que foi colocado na sequência foi finalidade? Foi isso? Salvo o melhor juízo, foi. Finalidade. Gente, quando a gente fala em finalidade, também é um elemento do ato administrativo, sendo certo, gente, que a finalidade, ela basicamente, ela vai atingir o interesse público. A finalidade, grosso modo falando, ela não tem uma imediatalidade, imediato, né? Desculpe o erro aqui, não tem efeitos imediatos. Os efeitos dessa questão da finalidade é a produção de efeitos imediatos. Como assim? Eu não disse para vocês aqui nessa questão de que alguém requerendo uma aposentadoria para a administração pública, ela acaba não fazendo de forma oral, ela acaba seguindo uma certa formalidade, escrita, etc. Mas vamos lá, qual que é a finalidade da busca desse fato, desse ato administrativo, que é a concessão de aposentadoria? Qual que é a finalidade? A finalidade é buscar o interesse público, no sentido de que essa pessoa alcançou toda a sua capacidade de produção e eficiência. Lembra do LIMP, legalidade, imparcialidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência? Então veja, pessoal, todos esses pontos aqui foram alcançados, chegou o momento em que essa pessoa, aquele agente público, ele pode se aposentar sim, porque nós devemos colocar outra pessoa, né, para exercer aquele ato administrativo, uma pessoa que vai ser aprovada por concurso público, uma pessoa que vai estar mais disposta, porque já deu um bom tempo. Então, essa finalidade, a finalidade da concessão da aposentadoria é fazer com que aquela pessoa que contribuiu durante anos e anos e anos e anos e anos chegue ao momento de descanso. E isso faz bem para o interesse público. Por quê? Porque nós vamos colocar uma pessoa que vai estar mais disposta, que já não vai ter exercido tantos anos da tarefa e já se encontra biologicamente, psicologicamente um pouco mais cansada. Então, na verdade, assim, a finalidade ela é aquela questão mais imediata. Ao passo, pessoal, que quando a gente fala, na verdade, do objeto, do conteúdo, do que se pede, por exemplo, eu quero pedir a aposentadoria. Quando eu vou até a administração pública e solicito a aposentadoria, aqui eu estou buscando um efeito, eu estou buscando uma resposta, eu estou alcançando com aquele ato algo imediato da minha pretensão, ok? Só que aquela questão do porquê da possibilidade da aposentadoria, a finalidade dela é um efeito imediato. Então, para a gente só chegar a um resumo aqui, quando nós falamos em finalidade, nós devemos buscar o porquê do interesse público na prática daquele ato. Ao passo que quando a gente busca o conteúdo, o objeto, ou seja, quando a gente está falando mesmo de qual é o ato que nós estamos buscando, o porquê, então vejam, tem uma pessoa que contribuiu durante tantos anos, já alcançou determinada idade, ela quer se aposentar. Qual é o objeto? Qual é o conteúdo? O que ela vai solicitar para a administração pública? Que ato administrativo? Pedido de aposentadoria. Esse é o nome do ato. Solicitação de aposentadoria. Imediatamente, o que ela quer? O que ela busca? É isso mesmo. Eu busco... Qual que é o nome do ato? Eu busco... Qual que é o objeto? Qual que é o conteúdo? Eu busco a aposentadoria. A aposentadoria. Não, eu quero uma denúncia. Então, vai lá. O nome. Qual que é o nome? Denúncia. Como que eu faço uma denúncia? Tem as diversas formas. Ok?
Eu quero pedir uma autorização para construção, eu quero um alvará para levantar um dinheiro, etc. Qual que é o nome, qual que é o objeto, qual que é o conteúdo? Então, isso tem um efeito imediato. Agora, a finalidade dele, por que que alguém precisa de alcançar um alvará para construção? Por que que há necessidade de investigar uma pessoa que está sendo denunciada? Por que que... Então, vejam, a finalidade de tudo, na verdade, é algo tido assim com um efeito imediato. O efeito de imediatelidade, né, é justamente esse do objeto, é esse do conteúdo. E quando a gente fala da finalidade, nós temos os efeitos gerais, nós temos os efeitos, na verdade, nós temos finalidades gerais e nós temos finalidades específicas, só que essas finalidades, elas têm uma mediatialidade, tá? Eu lembro que a gente teve um presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que ele inventava palavras, né? Depois do Fernando Henrique Cardoso, FHC, a gente também se deparou com a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, né, criando palavras, né, e agora acho que o professor está aqui, não que eu quero me comparar a eles, né, mas talvez eu esteja aqui criando palavras na língua portuguesa, né, imediatialidade, né, depois eu vou ver no Google se existe essa palavra aí também. Mas, bom, pessoal, aqui nós estamos falando da finalidade, e a finalidade do quê, professor? Finalidade é um dos elementos do ato administrativo. Então, para quem chegou depois, o que nós estamos estudando? Atos administrativos. Vimos que atos administrativos são espécies do gênero atos da administração. Vimos também que são 5 elementos dos atos administrativos. Podemos falar de autoridade competente, podemos falar de motivo, podemos falar de objeto ou conteúdo, podemos falar de forma e podemos falar também de finalidade. Começando a estudar os elementos a cada qual, nós primeiro falamos da autoridade competente, que é aquele cuja lei, num sentido amplo, por exemplo, a norma constitucional, que é a lei maior do Estado, confere, legitima, então, a competência para determinada pessoa exercer aquela função que confere a atribuição do ato administrativo. Depois disso, nós vimos a questão da forma, e eu falei que, quanto à forma, o ato administrativo ele pode se dar de forma verbal, ou seguindo, então, a formalidade escrita mesmo, vai exigir uma certa formalidade. Qual que é a regra? Se exigir uma formalidade. E depois disso, nós estamos num terceiro elemento aqui, seguindo a sequência que a Solange passou para a gente, inclusive, muito obrigado, Solange, nós estamos falando da finalidade. E eu estou falando para vocês da finalidade no sentido de que a finalidade ela gera um efeito imediato, porque o efeito imediato é o que a gente vai estudar daqui a pouco quando a gente for falar do objeto ou conteúdo. É imediato por qual sentido? Porque a finalidade é o porquê da existência do objeto. A finalidade é o porquê da existência do conteúdo, do porquê daquela relação fática faz existir uma previsão jurídica que está sendo pleiteada para a administração pública. A finalidade, é bom vocês saberem que a finalidade ela tem a finalidade no seu aspecto geral e existem algumas finalidades específicas do ato administrativo. A finalidade geral é aquela comum a todos os atos administrativos, quais sejam a busca pelo interesse público. E, professor, quais são os interesses públicos? O interesse primário e o secundário. O interesse primário é sempre buscar o que de melhor existe para o público, para o povo brasileiro, para os cidadãos brasileiros, né? Diz o Anderson Nunes, irmãos, né? Então, nós temos, então, a figura do interesse público primário, e nós temos também o interesse público secundário, que é a forma de o Estado buscar angariar fundos para manutenção das políticas públicas, né? Sempre para o interesse da coletividade, não para o interesse individual, mas para o interesse coletivo. Bacana. Depois eu volto a tratar de novo dessa finalidade geral, dessa finalidade específica, principalmente quando nós formos tratar dos vícios, do abuso do poder, tá? Até porque a gente vai ver que esse abuso foi geral ou foi um abuso se deu de forma específica, por uma finalidade específica. É um vício que vai atingir qual ponto? Mas a gente vai tratar daqui a pouco. Depois, o elemento 4, Solange, que foi colocado, qual foi? Motivo. Motivo. Ok, pessoal. Motivo.
O que que Miguel Reale, agora eu não me lembro se é Miguel Reale ou Miguel Reale Júnior, falou a respeito, vocês estudaram isso em Introdução ao Estudo do Direito, a respeito do ordenamento jurídico, que o ordenamento jurídico ele rege o quê? O fato, o valor e a norma. Então, quando nós vamos para a conceituação do direito, segundo Miguel Reale, nós temos o fato, o valor e a norma. Então, quando nós vamos agora trazer para o direito administrativo, falando dos atos administrativos, qual que é o motivo do ato administrativo? Veja, todo ato administrativo vai ter que ter um motivo. Qual que é o motivo do ato administrativo? Ou seja, deve existir um fato que recebe um respaldo jurídico que motiva a prática do ato jurídico. Lembrando que a prática do ato jurídico, pela autoridade competente, em algumas circunstâncias se dá de ofício, em outra circunstância ela vai se dar por provocação do administrado, por provocação. Então vamos lá, qual que é o motivo? Gente, o motivo vai ser aquele fato que recebe um respaldo jurídico para a atuação da administração pública. Eu acabei citando aqui alguns exemplos, na verdade comentei bastante a respeito da aposentadoria. Vamos lá. Fato. O fato é o seguinte, eu sou um agente público, fui aprovado num concurso público, logo eu sou um servidor público, e vamos supor que eu estou na carreira de defensor público estadual, não é o meu caso, mas é só um exemplo, e infelizmente, né? E eu acabo alcançando 70 anos. Não é o meu caso, tá? Mas só no exemplo, acabo alcançando 70 anos. Fato, servidor público com 70 anos. Respaldo jurídico, aquele que completa 70 anos, obrigatoriamente tem que ter em seu desfavor o quê? A aposentadoria. Teve uma decisão do STF, nossa, confesso, hein, buscar aqui no STF uma decisão recente, ver se, lembra que pessoal que alguns ministros eles já tinham aposentadoria compulsória com determinada idade, e agora tratando desse assunto com vocês, eu confesso que eu vou dar uma pesquisada aqui, ver se o STF não aumentou para 75 a idade da aposentadoria compulsória. Fiquem à vontade aí também, tá, de pesquisarem. Deixa eu ver aqui, só para eu não cometer essa gafe. Eu estou citando o exemplo da aposentadoria compulsória, gente, dizendo que existe um fato que recebe um amparo jurídico para a prática do ato administrativo. Qual que é o motivo? O motivo ele vai ligar o fato ao respaldo jurídico. Esse é o motivo. Quando eu coaduno um fato a uma previsão jurídica para a prática do ato administrativo, logo eu encontrei o motivo do ato administrativo. Certo? E quem que faz isso? A lei. O princípio da legalidade, né, para a administração pública tem liberdade para praticar todos os atos que a lei manda. Como? Do jeito que a lei manda. Bacana, não, né? Vamos lá. Aposentadoria compulsória. Compulsória do servidor público. Vamos ver o que o Google fala. Olha só. Promulgada a lei que estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos para os servidores públicos. Bem lembrado, graças a Deus, né? Então é isso, gente. Nesse exemplo aqui que eu falei 70 anos, vamos mudar aqui, né? Vamos para os 75 anos, se bem que com 70 anos o servidor público também poderia solicitar isso, né? Ok, pessoal? Então vejam, tratamos aqui agora a respeito do motivo, vendo que o motivo ele acaba representando, dentro da sua legalidade, um fato que coaduna com uma previsão jurídica a respeito do que vai ser pleiteado, segundo o quê? Segundo o objeto ou conteúdo, tá? Aquele que tem força imediata, é o nome do que se busca. E esse é o último ponto, Solange? É o conteúdo? Isso, conteúdo é o último.
Beleza, gente. O conteúdo, né? O conteúdo ali que no final das contas ele é o que se busca da administração pública. Que ato administrativo que se busca? Qual que é, então, o objeto? Qual que é o conteúdo? Esses dias, uma pessoa mandou um WhatsApp para mim. Ah, oi, passaram o seu número de telefone, assim, cessado. Eu gostaria de saber se o senhor atua como advogado em tal área, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pois não, mas qual é o seu interesse? O que você busca? A pessoa querendo saber a respeito de como que ela providenciaria ali a questão de exames médicos para reconhecimento da deficiência física dela. Aí eu perguntei para ela, mas qual é o benefício que você busca perante o INSS? Para eu saber se qual era o procedimento que ela deveria tomar. Eu primeiro precisava saber, porque nós temos benefícios previdenciários que envolvem vários tipos de doença, que envolve questão do LOAS, vários pontos assim, pessoal, que às vezes a gente, para passar uma resposta, a gente tem que saber para não cometer aquela gafe, né? Para não passar a resposta errada. Principalmente vocês, quando estiverem atuando aí como advogados, agora como acadêmicos, vocês podem fazer uma pesquisa, né? A orientação é sempre essa, de que primeiro a gente faça a pesquisa para dar uma certeza, e ali foi uma simples pergunta que eu fiz, eu falei, qual é o benefício que você busca? Aí a pessoa falou assim, doutor, na verdade eu não quero nenhum benefício, não, eu só quero não pagar o IPVA do carro e eu também quero parar de declarar o imposto de renda, eu quero ter isenção do imposto de renda. Ah, eu falei, agora você deixou claro as coisas para mim, porque ali, no final das contas, gente, qual que é o objeto, qual que é o conteúdo, qual que é o nome do ato, o que eu vou buscar da administração pública? Então, que ato administrativo que eu quero? Ah, eu quero o ato administrativo de aposentadoria. Ah, não, eu quero o ato administrativo de pensão por morte. Não, eu quero declaração de isenção do imposto de renda. Qual que é o ato? O que eu vou buscar? Ah, eu quero um alvará. Ah, eu quero, sabe, gente, consegue me entender? Então é isso. Quando a gente fala de motivo, quando a gente fala de objeto, nós estamos falando basicamente daquilo que se busca. Qual o ato administrativo? Qual é o nome? Professor, e se eu não souber o nome? Gente, a lei vai falar o nome, o órgão administrativo vai falar o nome para você, tá? Ou então, se você quiser, você contrate o advogado vai seguir as formalidades, a advogada vai seguir as formalidades também necessárias para tanto. Ok, pessoal? Alguma dúvida mais aí a respeito do assunto? Fácil demais, gente. E só repetindo, podem me cortar, tá? Não é porque eu estou falando que vocês não podem me cortar. A qualquer momento, pode habilitar o áudio aí, o microfone de vocês, e podem me cortar. É importantíssimo o estudo desses pontos que nós estamos presencial mais online. Acadêmicos assim que entendam tudo que ele fala. Estou imaginando aqui que, poxa, todo mundo está entendendo tudo, né? Vamos continuar então. Vamos continuar e vamos continuar da seguinte forma. Professor, o senhor disse para a gente quais são os elementos dos atos administrativos. E são 5.
A pergunta que eu quero fazer, professor, é o seguinte: professor, quando a gente fala em ato administrativo, nós estamos vendo que existem esses 5 elementos. Professor, e se faltar algum elemento? Como assim faltar? Professor, e se inexistir algum elemento, ou se então for julgado inválido? Ou seja, professor, e se houver algum vício? Então, para começar, gente, imagina só, eu quero me tornar o ministro da Justiça do Brasil. Quero me tornar o ministro da Justiça do Brasil. Do Ministério da Justiça, professor? Eu quero. Quero agora. E eu chego aqui na sala de aula e eu falo para todo mundo aqui, galera, eu não estou querendo isso à toa, porque o chefe do Poder Executivo mandou mensagem ele conseguiu meu Instagram aqui, mandou mensagem no direct para mim e ele falou se eu não estaria disposto a ser o ministro da Justiça, que ele ia exonerar o que está atuando. Gente, quantas vezes a gente já não se deparou com pessoas que falaram assim: eu sou o médico, e trabalhava como médico. O mais conhecido aqui no Brasil é o que falou que era o filho do dono da Gol, né? O cara já foi preso, ele está em liberdade, acho que é regime de pena dele, não sei se é liberdade provisória, qual que é o regime de pena dele. Eu vi, inclusive, ele no Jô Soares, assisti ele no Jô Soares há alguns anos atrás. O sujeito foi lá e conseguia entrar em camarote e bancava de playboy, e na verdade ele falava que era o filho do Votorantim lá e na verdade não era. Mas vamos lá para a questão pública, direito administrativo agora. O sujeito chega no município e fala assim: oi, eu sou o doutor fulano de tal. A mulher chegou: eu sou a doutora, eu sou a médica que fui contratado aqui pelo prefeito. E aí, oi, eu sou o tabelião, vim aqui abrir a secretaria aqui, o cartório extrajudicial, e aí começo a trabalhar ali, recebendo emolumentos, as pessoas passando dinheiro para minha conta. Gente, quantas vezes a gente já não ouviu notícias como essas? As pessoas se passando por servidores públicos. Espera aí, cadê o alvará, cadê a portaria, cadê qualquer documento público que diz que aquela pessoa era um médico que estava atuando no hospital municipal, que aquela pessoa era, sim, um tabelião aprovado em concurso, que tinha autonomia para abrir naquela comarca um novo cartório extrajudicial, por exemplo, de registro de imóveis? Cadê? Então, vejam, não houve a nomeação em concurso público. Na verdade, o prefeito não contratou também, no outro exemplo, aquele médico, aquela médica para atuar no hospital municipal. Nada disso. Gente, a gente faltando um elemento, faltando aqui dos possíveis de faltarem, o ato ele será inexistente. O ato administrativo será inexistente a maioria das vezes. Pode ser que ocorra que algum elemento do ato administrativo ele seja passível de vício, ou seja um ato que receba um vício. Só que esse vício, aí sim, gente, o vício ele vai poder alcançar ali tanto a autoridade competente, o vício ele poderá alcançar tanto o motivo, o objeto, a forma, a finalidade. O vício ele pode alcançar todos esses aspectos. E aí acontece que quando nós falamos de inexistência, quando nós falamos de vícios, e alguns vícios acabam gerando a inexistência do ato administrativo, esse vai ser o efeito do vício, gerar inclusive a inexistência, outros geram a nulidade, outros geram a anulação. Professor, então o senhor está comentando que um ato administrativo ele pode ser sujeito à prática de forma que contenha um vício? Sim. E acontece que o efeito, a consequência da existência desse vício, de duas uma, ou vai ser a nulidade, ou vai ser a anulação. Posso também chamar de anulabilidade. Essas duas palavras, anulação e anulabilidade, eu tenho certeza que existem. Ok? Então vamos aqui tratar um pouco, porque nós falamos quais são os elementos. Agora o problema é, e se por um acaso houver um vício em algum desses elementos? Aí qual vai ser a consequência? Nós podemos falar de efeitos de nulidade ou de anulação, ok?
Só que uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar com vocês é o seguinte: vocês já ouviram falar de convalidação? Claro que já ouviram falar, porque vocês já tiveram aula de direito civil. E quando vocês estudaram lá no artigo 104 do Código Civil, que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, inciso 1, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. E aí passamos para os demais artigos lá à frente, falando dos vícios do negócio jurídico, ou seja, coação, ou seja, simulação, ou seja, fraudes, que aí vai ser a anulação, dentre diversos outros pontos de formalidade que podem também ser vítimas de um vício. Então, agora a gente traz esse conhecimento básico que a gente tem a respeito do direito civil aqui para a matéria de administração pública no regime jurídico administrativo. Por que eu comento isso com vocês? Preste atenção. Se dentro do direito civil, um menor de 18 anos, só que com mais de 16, compra uma bicicleta, por quê? Porque a pessoa ela quer praticar uma atividade física, e aqui em Tangará é muito comum isso, temos bastante profissionais, né, e pessoas que gostam do ciclismo, parabéns, né, se Deus abençoar, me tornarei um parceiro dessas pessoas em breve, depois da minha cirurgia no joelho aqui, fazendo as fisioterapias, vamos ver se vai dar certo. E aí, com 16 anos, ele comprou essa bicicleta, chegou em casa, papai, mamãe, olha que bicicleta linda. Ô, filho, que linda essa bicicleta, hein? Nossa, parabéns, pagou quanto? Nossa, filho, que preço, hein? Mas ela vale, hein? Muito boa essa bicicleta. Aí vai lá, e passa-se 1 ano, 2 anos, a pessoa já está com 18 anos já. E os pais, poxa, aquela crise, ô, filho, tá difícil as coisas aqui em casa, essa bicicleta, lembra que você pagou tal preço nela? Vamos lá, vamos buscar a nulidade daquele negócio jurídico, sabe? Porque quando você comprou, aquela bicicleta, você era menor. E eu descobri que o menor, ele precisa da autorização dos pais para comprar um bem. Senão um negócio jurídico, quando não tem autorização dos pais, ele se torna anulável. Gente, o que a gente aprendeu quanto aos negócios jurídicos anuláveis lá no direito civil? É que eles podem ser convalidados. Então, o negócio jurídico anulável pode ser convalidado. O que vocês aprenderam também? Vocês aprenderam que o negócio jurídico nulo, ele não pode ser convalidado. Então, aqui, tratando dos atos administrativos, tratando dos elementos dos atos administrativos, tratando da possibilidade da existência de um vício que pode causar a nulidade ou a anulabilidade do negócio jurídico, nós temos que saber que o negócio jurídico, que o ato administrativo, desculpa, eu vou repetir, devemos saber que o ato administrativo, quando nulo, ele não pode ser convalidado. E quando anulável, ele pode ser convalidado. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que ver aqui a respeito. Nossa, eu olhei aqui e falei, calma, esqueci de fechar aqui o botão, na verdade desculpa a gafe. Então vejam, ato administrativo nulo, não convalida. Anulável, convalida. Eu sempre cito, até nos exemplos, para vocês nunca perderem isso de memória, é que o Tiririca, ele nasceu feio, o Tiririca, ele está feio, e o Tiririca, ele vai morrer feio. Ou seja, o Tiririca é um exemplo de nulidade da beleza humana, né? Então, parafraseando isso para os negócios jurídicos, quando a gente fala em nulidade do negócio jurídico, é que ele nasceu de forma contrária à lei, ele está de forma contrária à lei e ele nunca será convalidado, nunca poderá ser convalidado, ele continuará contrário à lei. Ok? E é por isso que a gente fala, inclusive, que os negócios jurídicos nulos, eles são imprescritíveis, justamente por esse motivo, porque ele está contrário à norma e ele não convalida com o decurso do tempo. Tá? E a gente pode pegar o exemplo do negócio jurídico anulável que pode ser convalidado, aquele que até que nasceu não era aquele brotinho. Mais jovem, ainda não estava aquelas Coca-Cola. Mas, como diz a música, né? Aquele feio cantor sertanejo lá, do Camaro Amarelo, né? Foi lá, ganhou a herança do velho e agora ele está andando de Camaro Amarelo. E aí ele ficou bonito, convalidou aquele problema todo do passado dele. Então, só para parafrasear, né? Agora eu fiquei doce, né? Era a música lá. Gente, então, ato administrativo.
Ato administrativo, vimos quais são os elementos e vimos que existem as possibilidades, dentro de cada um dos elementos, de surgirem os vícios. E aí vem a pergunta, surgindo o vício no ato administrativo, o negócio administrativo sempre será nulo? Surgindo o vício no ato administrativo, ele sempre será anulável? Então a pergunta que pode ser feita são várias. São várias. Eu pergunto, o ato administrativo, ele é nulo ou ele é anulável? Gente, a gente vai precisar saber qual que a pergunta se refere a qual dos elementos. E mesmo dentro dessa temática, quais os elementos, devemos saber ainda que tipo de vício que repercutiu. Se o vício ele pode ser convalidado ou se não pode ser convalidado. Então, vejam, o que vocês aprenderam até agora é que ato administrativo não é sinônimo de atos da administração. Este ato da administração é gênero do qual ato administrativo é espécie. Vocês aprenderam também que ato administrativo não tem natureza de ato de direito civil, ato administrativo não tem natureza de direito penal, etc, pessoal. Ato administrativo é aquele vinculado à função administrativa da administração pública, seja direta, seja indireta, no exercício da sua função típica. Sendo certo, pessoal, que todos os poderes podem praticar atos administrativos, o poder legislativo e o poder executivo, só que o poder legislativo e o poder judiciário. Só que esses outros dois poderes, no exercício da administração pública do seu poder, ele está exercendo uma função atípica. Mas vamos lá, a administração pública, ela se vale de atos administrativos. E esses atos administrativos, para assim serem reconhecidos, eles têm que preencher 5 elementos. E quais são os 5 elementos? Autoridade competente, motivo, objeto ou conteúdo, forma e finalidade. Descobertos quais são os 5 elementos, a gente viu no final das contas que, eventualmente, um negócio, eventualmente um ato administrativo, ele pode acabar sendo viciado, contendo um vício. E a gente viu que a resposta para quando ele contém um vício pode ser de haver uma nulidade ou de haver uma anulação, sendo certo que nessa segunda circunstância, dependendo do caso concreto ali, pode haver a convalidação. Então, quando a gente fala em vícios, quando se fala em defeitos do negócio jurídico, nós podemos falar que esses vícios, que esses defeitos, eles podem ser, em algumas circunstâncias, convalidados, vai depender do caso concreto, e a gente vai ver a partir desse meu comentário, ou ele não pode ser convalidado. E quando que ele não pode ser convalidado? Quando ele for nulo. E quando, professor, que um negócio... Eu vou tomar um tereré. Quando que um ato administrativo, ele vai ser tido como nulo? Quando o vício cair em qual elemento, professor? Quando qual elemento do ato administrativo estiver viciado? É essa a pergunta. Então agora a gente passa para estudar justamente quais são os elementos dos atos administrativos que, uma vez viciados, uma vez defeituosos, eles não comportam convalidação e vão então, eles deverão então ser tidos como atos administrativos nulos, tá bom? E qual que é o efeito disso, gente? Um ato administrativo nulo, ele não produz efeitos. Não produz efeitos jurídicos, tá? Gente, eu confundi toda hora que eu ia falar ato administrativo, só porque eu citei o Código Civil, eu ficava falando negócio jurídico. Isso gerou confusão na cabeça de alguém aí? Tudo certo? Conseguiram compreender minhas gafes aqui? Vamos continuar? Cri, 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 cri.
Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, professor. Suave na nave, então? Ô Solange, acho que só tá nós dois aqui, hein? Não, negativo. Não, Ah, é? professor. Ah, tá. Às vezes a gente fica esperando que o outro responda. Valeu, Ninguém Verão. responde. É que, na verdade, vocês também têm até no grupo, às vezes, do WhatsApp, eu nem tô com o celular aqui perto, vocês estão comentando entre vocês aí, eu não tô vendo, né? Bacana, então, gente. Vamos lá, então. Vamos estudar agora. O que nós... Eu já resumi agora há pouco para vocês tudo que nós já vimos. Atos administrativos, elementos dos atos administrativos. Agora vamos para defeitos ou vícios. Escreva aí no caderno, no material que vocês têm à sua frente. Coloque aí defeitos ou vícios do ato administrativo. Defeitos ou vícios do ato administrativo. E já peço para vocês anotarem a Lei 4.717 de 65. Defeito ou vício dos atos administrativos. E já escrevam aí também a Lei 4.717 de 65. Repete o número da lei, por gentileza, aí, Pablo. Sem problema, com o maior prazer. 4.717. Não tem 171, aqui é o contrário. É 717, sem graça, né? Barra 65. Lei 4.717/65. Deixa eu até abrir aqui o computador. Até agora não abri. E aproveitando, depois eu vou esmiuçar cada um, mas anotem no caderno o seguinte. Quanto ao sujeito, quanto ao sujeito, quanto ao sujeito, vírgula, ou seja, quanto ao sujeito, vírgula, ou seja, em relação ao elemento da autoridade, vírgula, o vício pode se dar, o vício pode se dar quanto à incompetência, por isso que eu não falei autoridade competente, eu falei só autoridade, vírgula. O vício pode se dar quanto à incompetência ou quanto à incapacidade.
quanto à incapacidade. Ponto. Na linha de baixo. Coloque aí. Incompetência. Incompetência. Na linha de baixo. Incompetência. Incompetência. 2 pontos. Na linha de baixo. Excesso de poder. Excesso de poder. Incompetência na linha de baixo. Excesso de poder. Abra parêntese. Abra parêntese. E escreva. Competência exclusiva. Competência exclusiva. Ponto e vírgula. Competência de matéria. Competência exclusiva. Ponto e vírgula. Competência de matéria. Feche parêntese. Na linha de baixo, função de fato. Função de fato. E na linha de baixo, usurpação de função. Usurpação de função. Usurpação de função. Pule 2 linhas. Incapacidade. 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 Abra parêntese. Impedimento. Impedimento, ponto e vírgula. Suspeição. Impedimento, ponto e vírgula. Suspeição.
Ok? Vamos dar continuidade, então, aqui. Falando, pessoal, preste atenção. Falamos que atos da administração é gênero, falamos que atos administrativos são espécies. Falamos que atos administrativos têm natureza de atos da administração pública. Bacana. Falamos que existem 5 elementos dos atos administrativos. Legal. Falamos que são autoridade competente, motivo, objeto ou conteúdo, forma e formalidade. 5 elementos. Bacana. Tratamos um pouquinho do que significa cada um, e depois disso nós falamos que pode ser que ocorra um vício em algum dos elementos do ato administrativo. E agora nós vamos passar a analisar quais serão as consequências do reconhecimento de um vício em algum dos atos, em algum dos elementos do ato administrativo. Tá bom? Então, isso significa dizer o quê? Que vocês já devem ter na cabeça que o vício de um ato administrativo, ele poderá ser assim considerado porque ou ele atingiu a autoridade, ou porque ele atingiu o motivo, ou porque ele atingiu o objeto, ou porque ele atingiu a forma, ou porque ele atingiu a finalidade. Pá! É isso que vocês têm que saber. É importante, então, que vocês saibam, dentro desse parâmetro nosso de estudo, que quando nós passamos a analisar, então, vício do ato administrativo, eu não vou sempre ter a mesma resposta. Por quê? Porque eu não sei qual dos elementos do ato administrativo foi atingido pelo vício. Significa dizer que quando você estiver diante da minha avaliação, da avaliação do exame da ordem, da avaliação de um concurso público, que você, quando tiver a pergunta sobre vício, um defeito do ato administrativo, você não vai ter uma resposta única. Uma resposta única no sentido de que você vai ter que saber ler com muita profundidade, mas de forma objetiva aquela questão e ver o que aquela questão está mostrando. Você vai ter que encontrar qual elemento está sendo o objeto do vício. Ou seja, sobre qual elemento do ato administrativo que o vício está incidindo. Porque, a depender do elemento que o vício está incidindo, você vai ter a resposta do vício gerar nulidade, você vai ter a resposta de o vício gerar anulabilidade, que pode ser convalidada, ou então de o ato administrativo acabar sendo inexistente. Então, mas professor, então eu quero aprender isso. É isso, você vai aprender nessa aula. Agora nós vamos analisar, então, os vícios do ato administrativo, só que nós vamos analisar o vício sobre cada elemento. Para você saber qual vai ser a resposta correta, você vai ter que saber, então, qual que é a consequência para cada elemento. E nós começamos a falar, primeiramente, do elemento agente, quanto ao sujeito que pratica o ato administrativo. E eu não vou chamar, nesse momento, de agente competente, porque vocês acabaram de escrever no caderno, que um vício quanto ao agente, inclusive, é quanto à sua competência. Então, um dos vícios quanto ao agente, inclusive, é quanto à sua competência, e o outro que vai se referir quanto à capacidade. Gente, é muito difícil na nossa vida como pessoa normal, quando eu falo como pessoa normal, é aquela fora do ambiente profissional, é aquela uma que eu, por exemplo, eu não tenho que me comportar como advogado a todo momento, eu não tenho que me comportar como o professor de direito, que sempre tem que falar sabe, sem cometer erros de português. A gente tem que saber que em certos momentos da nossa vida, a gente tem que esquecer um pouquinho disso daqui, que isso aqui, tudo que vocês estão aprendendo agora, é para fins profissionais. Por que eu falo isso? Porque, de repente, na sua vida natural, na sua vida em família, você fala assim, eu acredito que fulano de tal não é competente para resolver tal problema. Quando você fala não é competente para resolver tal problema, você não está querendo dizer que aquela pessoa é uma pessoa incompetente. Você está falando que não cabe a ela. Aquela pessoa não é competente. Quem é competente para isso aí é o servidor tal. Quem é competente para isso aí, para resolver esse problema, é a Energisa. Quem é competente para resolver esse problema, ela não é competente para ir e fiscalizar, é a polícia. Veja só, quando você fala a questão da competência aqui, sabe, atrelado muito essa questão do direito, você fica pensando o que aquela pessoa faz da vida. Bom,
Se ela não é um promotor, não é ela que tem que defender, ela não é competente para defender o interesse de uma criança. Olha só, dentro do direito, competência. Não é de competência dela, sabe? Você fala assim, aquela pessoa não tem competência para isso. Quando você fala aquela pessoa não tem competência para isso, uma pessoa leiga não vai entender que você está falando que aquela pessoa não tem competência profissional para aquilo. Vai estar entendendo que você está tirando a pessoa, está menosprezando, você não está sendo nada humilde, não é? Vamos falar então dos vícios, só que vamos falar dos vícios em cada elemento a partir das 20h45, tá? Vou interromper aqui a gravação, fico aqui aberto a uma pergunta ou outra, vamos para o intervalo e a gente volta falando dos vícios. Depois dos vícios nós vamos estudar poder de polícia, tudo bem? Não, vamos falar ainda mais sobre atos administrativos, se der tempo no final da aula a gente trata também do poder de polícia. E bom intervalo a todos.